unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos jovens, celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes. Há 50 dias celebrávamos a Páscoa, celebrávamos o mistério maior de nossa fé, a ressurreição do Senhor. E durante 7 semanas, a liturgia nos preparou para viver este momento. Jesus aparecendo aos discípulos e demonstrando a cada um deles de que todo aquele que tiver a esperança da salvação conseguirá alcançar o reino dos céus. Mas, como aqueles discípulos tiveram que abrir o seu coração, abrir a sua vida para assim testemunhar a sua fé, cada um de nós hoje somos convidados a fazer a mesma coisa. Em um certo momento, os dons do Espírito Santo, em formas de línguas de fogo, foram enviados aos discípulos. No instante, tiveram medo, tiveram receio, não sabiam o que estava acontecendo na vida deles, mas que através da coragem, através do discernimento, através do amor que eles tinham em Jesus Cristo, eles então abriram a sua vida para receber os dons do Espírito Santo. Como o próprio nome diz, os dons não são nossos. Os dons não pertencem de forma plena a cada um de nós, porque os dons são do Espírito Santo. Os dons são de Deus, que nos é concedido,
que nos é dado a esta responsabilidade é a cada um de nós confiado. Muitas vezes também temos este receio, temos medo, temos indagações, questionamentos na nossa vida, que muitas vezes fazem com que nos distanciemos de Deus, que faz muitas vezes que esfriemos a nossa espiritualidade, que faz justamente que deixemos com que as coisas do mundo falem mais alto do que as coisas de Deus. A partir do momento em que, com o meu sim, eu desejo receber estes dons, eu começo a dar um novo passo na minha fé. Eu assumo então esta responsabilidade, a mesma que foi assumida no dia do meu batismo, no dia do meu crisma, e que a cada dia eu devo renovar esta aliança com Deus. Celebrar o Pentecostes é celebrar a vida, é celebrar o início de nossa igreja una, santa, católica e apostólica, o qual temos dois inícios marcantes do fundamento de nossa igreja. O princípio no alto da cruz, no momento em que Jesus doa a sua vida por amor a cada um de nós. E o segundo momento, no ato do Pentecostes, no envio do Espírito Santo. Pois um cristão só é cristão autêntico quando ele coloca a palavra de Deus em prática, quando ele não fica em si preso às tentações do mundo, às tentações do espírito maligno, mas faz com que justamente os mandamentos de Deus sejam colocados em prática. Ser cristão não é vir só à igreja. Ser cristão não é apenas rezar. Ser cristão não é apenas ler a Sagrada Escritura, mas é sim viver. E é vivendo que eu coloco esses dons de Deus presente na minha vida. No Pentecostes, neste símbolo do Espírito Santo, temos como imagem a pomba. E por que é uma pomba? Por que não é uma outra ave, não é uma águia, um falcão? É justamente uma pomba. Porque esta ave carrega em si algumas características que todo cristão deve ter. Dentre algumas se destacam: a pomba, ela é símbolo da unidade e da humildade. Da unidade, porque dificilmente você vai ver uma pombinha, sozinha, isolada. Ela sempre está em bando, ela sempre está junto com outras pombas, o qual são diferentes, parecem ser iguais, mas são diferentes. Nós também. O que faz com que a nossa igreja seja viva é justamente a unidade, a igualdade do seguimento a Cristo, mas é na diversidade de dons, é na diversidade de carismas que faz com que nos unamos, que faz com que a igreja não morra, mas faz com que se permaneça viva no coração e no testemunho de cada um de nós. Por isso, não podemos ser cristãos egoístas, cristãos pensando em nosso próprio individualismo, mas é pensar em comunidade, é pensar que da mesma forma que eu tenho minhas qualidades, meus defeitos, meu irmão também assim o tem. E se fôssemos iguais, nós mesmos não nos aguentaríamos. Imaginemos nós, um monte da mesma pessoa, seria insuportável a vivência na terra. Então a riqueza de dons, a riqueza de carismas, que faz com que justamente testemunhemos a vida de nossa igreja santa e católica. A pomba também
que diante da ameaça de aves maiores, ela então se submerge nas águas, né? Sempre que tem um rio, um lago próximo, ela se submerge para então escapar, né, dos perigos. Todo cristão deve fazer a mesma coisa. No início, no batismo, nós também fomos submersos nas águas do batismo para a purificação do pecado original. E se realmente temos em si a consciência do pecado, a consciência das tentações, nós devemos viver o mistério da nossa fé. A pomba em si também, que ela sempre faz os seus ninhos em lugares altos, simbolizando para nós a busca das coisas do alto, a busca das coisas em Deus, a busca de algo que vai se tornar maior, que faz com que lembremos que nós não pertencemos a este mundo, mas que pertencemos a Deus. Temos os dons do Espírito Santo, da ciência, do entendimento, da sabedoria, do conselho, da piedade, da fortaleza, do temor a Deus, os 7 dons do Espírito Santo, que Deus nos concede, como se fosse um presente. Resta a cada um de nós de discernirmos se a gente pega estes dons e coloca em prática, ou se a gente pega estes dons e joga fora, ignoramos com a nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar o Pentecostes é celebrar a nossa missão, é celebrar o nosso discipulado, pois um cristão, ele somente vai conseguir viver a sua autenticidade quando for um missionário, quando for um discípulo, quando não tiver medo da sua própria igreja, quando não tiver medo de testemunhar a sua fé, quando não tiver medo de professar a sua fé em Jesus Cristo, quando tiver coragem de enfrentar o pecado, coragem de enfrentar as tentações, coragem de enfrentar o mal. É fácil? Claro que não, pois exige renúncia, exige perseverança e exige dedicação diária de cada um de nós. Vocês, jovens, como o próprio tema diz, escolhestes a melhor parte. Temos o dom da sabedoria, o dom do conselho, que faz com que então discernimos, né, qual é a melhor parte em nossa vida. O caminho do bem ou o caminho do mal, o que é ruim ou o que é bom. Basta a cada um de nós, com a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio, testemunhar a fé. Seguir Jesus na casa de encontro é a coisa mais fácil que existe. Seguir Jesus dentro da igreja é a coisa mais simples que tem. Seguir Jesus a partir de amanhã, lá na minha casa, lá com os meus familiares, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, é lá o meu desafio. E vocês, pais e responsáveis, amigos, não pensem que a responsabilidade é só deles, mas é de cada um de vocês. Como disse, é a unidade que faz a força. Não adianta cobrar a conversão deles se não tem a conversão dentro de casa. Não adianta cobrar que eles rezem se vocês não rezam. Não adianta cobrar que eles vão à missa se vocês não têm a prática de ir à missa. Pois o exemplo de vocês que vai fazer com que a caminhada se torne autêntica. É claro, com o esforço pessoal deles, que eles sabem, mas é o testemunho de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó, de cada tia, que vai mostrar a eles qual é o verdadeiro caminho. Não muitas vezes com palavras, mas com atitudes, com testemunhos. E não deixe para o dia de amanhã, não deixe esperar com que eles se percam para procurar a Deus.
Aproveite o momento autêntico da sua fé. Procure, viva os dons do Espírito Santo, para que assim, com a alegria da fé, com a alegria da igreja, do anúncio missionário, não possamos desistir, mas sim for cada vez mais a nossa fé. E assim um dia todos nós, reunidos, chegar à glória celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.